Você está preparado para explodir a sua mente com o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade? Você quer entender o porquê e como nós, seres humanos, como a nossa espécie Homo sapiens, dominou esse planeta? Você quer ter uma visão mais analítica da história e da humanidade, do mundo de hoje? Esse é um dos grandes livros que eu recomendo que você leia, porque ele de fato muda a sua visão de mundo. É um livro que foi aclamado pela crítica mundial, com mais de 55 milhões de cópias vendidas, traduzido em mais de 45 idiomas, e foi recomendado nada mais nada menos porque Barack Obama, Bill Gates, Richard Branson, Mike Zuckerberg. A book by an Israeli author, Yuval Harari. Todas as grandes personalidades indicaram que você e eu leiamos esse livro. E é um livro incrível. Meu nome é Aleno Oliveira, eu quero te tornar um autodidata, então vamos lá para essas 10 grandes ideias. E o livro vai estar dividido em 3 grandes partes, que seriam exatamente as 3 grandes revoluções por qual a humanidade passou, segundo o Yuval Harari, que eu vou inclusive comentar no final qual seria a 4ª revolução. A primeira revolução seria a revolução cognitiva, seguida da revolução agrícola, revolução cognitiva há 70 mil anos, revolução agrícola há 12 mil anos, 10 mil anos, e a revolução científica há pouco mais de 300 anos. O que isso representou na humanidade? A revolução cognitiva foi quando nós passamos a aprender a realidade, a ver a realidade e a pensar de forma diferente dos outros animais. A revolução agrícola transformou a humanidade, que antes era de caçadores-coletores, viviam rondando o planeta Terra, em tribos fixas. Daí que surgiram as primeiras civilizações à beira dos rios, na Mesopotâmia, no Egito, naquela região da Europa, Ásia e África, aquele berço da humanidade, da civilização moderna. E finalmente a revolução científica há 500 anos, por qual nós passamos por uma verdadeira revolução com a tecnologia. A tecnologia que permitiu o crescimento exponencial da população, que permitiu que nós tivéssemos o mundo que nós temos hoje. E é tão difícil conceber o quão incrível é a tecnologia no mundo atual. Pare para pensar, todo o Brasil foi construído em pouco menos de 500 anos. Primeiros colônios em 1530. Isso na história da humanidade, isso na história do tempo, o tempo em si, 500 anos não é nada. E é incrível, inclusive, que nós nos desenvolvemos como população, como civilização nos últimos 20 anos. Pare para pensar que a gente saiu de um Tamagotchi para um iPhone 10, para um computador em nossas mãos. E essas 3 revoluções permitiram que nós, seres humanos, dominássemos o planeta Terra. O Yuval Harari até comenta no livro que a Terra passou a ser uma grande fazenda para nós, seres humanos. E se você analisar e pensar, de fato tudo é meio que nosso, está se tornando cada vez mais. Imagine como será a Terra daqui a 100 anos, 200 anos, quando nós estivermos ocupados todo o território, inclusive o espaço. Daí vem a segunda grande ideia. Como nós, Homo sapiens, uma espécie de primata, dominamos o planeta Terra? Como isso aconteceu? E aí o Yuval Harari fala no primeiro capítulo, ele começa justamente como um animal insignificante, um animal sem significância. Até 12 mil anos, até a Revolução Agrícola, digamos assim, nós éramos mais uma espécie rondando o planeta Terra. Inclusive menciono as tribos isoladas, né? São Homo sapiens que vivem na floresta como qualquer outra tribo. Então, o que houve para que nós pudéssemos dar esse salto civilizatório? Pois bem, e analisando assim os outros animais, principalmente os grandes primatas, nós não somos assim tão diferentes. Nós temos 2 braços, 2 pernas, um tronco, uma cabeça, nossos órgãos são muito semelhantes, são muito parecidos, com uma diferença de DNA, eu acho que de 1%, e de alguns outros animais de 2, 3%. Tanto que o Yuval Harari brinca que se a gente fosse jogado numa ilha deserta, eu e você fôssemos jogados numa ilha deserta junto com um chimpanzé, era muito provável que o chimpanzé ele sobrevivesse e nós não. E daí vem a terceira grande ideia do livro. O que permitiu que a gente se organizasse? É a chamada cooperação flexível. Nós podemos
cooperar, nos organizar em grandes números, flexivelmente, por meio de histórias contadas. Daqui a pouco eu chego nesse conceito. Veja bem, o que é a cooperação flexível? Outros animais também cooperam. Insetos, abelhas, eles conseguem viver em grandes colônias. Só que eles não são flexíveis, eles são bastante rígidos. Você não vai ver uma abelha querendo fundar ou fazer a revolução das abelhas vermelhas, ou das abelhas bolcheviques, ou das abelhas, seja lá o que seja. As abelhas, elas têm a estrutura delas e são rígidas. Nós não. Nós podemos mudar isso. Tem até um exemplo no livro que trata sobre um alemão que nasceu em 1900. Esse cara, ele passou por várias realidades, todas criadas por mitos. Ele nasceu no Império Germânico, passou pela Primeira Guerra Mundial, viu a Alemanha nazista, viu a Alemanha pós-nazista, passou pela Guerra Fria e finalmente viu a queda do Muro de Berlim. Essas realidades, essa cooperação flexível, ela é totalmente criada por nós, humanos. Você também não vai ver um chimpanzé dando uma palestra sobre bananas ou como os elefantes estão invadindo suas terras. Nem também verá um castelão ou um Maracanã cheio de chimpanzés torcendo pelo seu time. Seria uma verdadeira loucura que eles estivessem ali. Então, o que é que permitiu essa cooperação em larga escala flexível? Nós chegamos à quarta grande ideia, que seria a criação de mitos. Nós vivemos numa realidade imaginada. Nós, seres humanos, somos capazes de falar de coisas que não existem. Os golfinhos, os chimpanzés, as baleias, elas podem falar de realidades objetivas. Olha comida, olha um gavião, olha tal coisa. Nós, seres humanos, também. Nós falamos, olha o céu azul, a maçã caindo. Mas também nós conseguimos falar de coisas que não existem. E essa possibilidade de falar de coisas que não existem está intrinsecamente ligada à nossa organização. Quando várias pessoas compartilham uma mesma crença, essa crença se torna como se fosse uma verdade intersubjetiva. É algo que as pessoas acreditam. Por exemplo, nós acreditamos no Estado brasileiro, nós acreditamos nas Nações Unidas, nós acreditamos no dinheiro, nós acreditamos em diversas ficções que nós inventamos para nos organizar. Inclusive, você pode analisar a história da civilização também como a história das ficções, quando surgiram os primeiros estados. E por que não também falar do mito mais incrível do mundo, que é o compartilhado por todo mundo, que é o mito do dinheiro. O dinheiro é um pedaço de papel que não tem valor. Ou seja, quer dizer, que nós atribuímos valores e todo mundo acredita que aquele dinheiro ele tem valor. Você pode trocar dinheiro por um livro, por exemplo, ou por comida, ou por vestuário, ou por qualquer coisa. Imagine que eu, de repente, diga que essa folha de papel aqui é um novo dinheiro, ela vale 100. Você não vai acreditar. Mas se eu, de repente, criar uma comunidade, e aqui no canal, eu e você vamos instituir um novo dinheiro, e que nós passemos a comercializar coisas a partir dessa realidade que nós criamos, essa ficção, essa realidade, essa ficção vai começar a valer para nós. Tanto que se eu pegar um dinheiro aqui de um país do interior da Ásia e dá para você, ei, me dê seu livro aí que você está lendo agora em troca desse dinheiro aqui, e você vai dizer, eu não, se esse dinheiro você não puder trocar por algo que você acredita. E aí, chegando aqui na quinta ideia, ele vai falar sobre a realidade imaginada, as paredes, as muralhas de prisão, traduzindo aqui livremente. E ele fala que para que essa realidade imaginada ela valha, eu até marquei o livro aqui todinho, que essa aqui é uma das partes mais incríveis do livro que eu acho. Ele fala o seguinte: e como nós fazemos então para que as pessoas acreditem que essa imagem, essa ordem imaginada possa valer para todo mundo? Primeiro, você nunca admite que ela existe. Essa realidade imaginada, ela vai estar como encarnada na realidade.
Você não vai conseguir dissociar ela da sua realidade. É como se ela estivesse na forma como você vê o mundo, como se ela fizesse parte dessa lente. O segundo requisito para que essa realidade imaginada possa existir, uma segunda consequência dela, na verdade, é que ela vai moldar os nossos desejos. E eu achei isso aqui de uma profundidade incrível. Por que que ela vai moldar nossos desejos? Por exemplo, um faraó do Egito, ele não sonhava em passar férias na Croácia ou na Grécia. Ele não sonhava em ter roupas da marca tal, ele não sonhava em morar em lugar X, ele não sonhava em ir para o show de Cicrano, ele não estava condicionado aos desejos que a nossa geração estava condicionada. Ele queria uma pirâmide para ele. Eu quero uma pirâmide, que é o desafio da minha vida, porque eu quero ir para a eternidade, porque é o que a minha cultura manda. Por que isso é importante? Porque para nós vermos como a nossa realidade é impactada pelo meio em que nós vivemos, pela nossa cultura. E quanto mais hoje na era da internet, que os desejos estão meio que se comunalizando em todo o mundo. Tipo, muitos dos desejos americanos, dos europeus, estão passando pra gente por conta da internet, das grandes celebridades, das grandes marcas e tudo mais. E aí, nessa parte aqui do capítulo, que ele fala da realidade objetiva, da realidade subjetiva e da realidade intersubjetiva, que é a realidade em que nós acreditamos subconscientemente que algo existe, que nós atribuímos valor a essa realidade e a todas elas existem. Por exemplo, uma empresa. Uma empresa é uma realidade, é uma ficção jurídica, como nós diríamos, como um advogado diria. E que eu achei aqui, que eu achei incrível, esse parágrafo aqui que ele falou assim, o final. O pior é que você não pode sair dessa realidade imaginada. Nós estamos para sempre presos a elas, que embora a gente se toque, a gente se compreenda essa visão macro, nós criamos uma outra realidade imaginada. E ele fala que quando nós quebramos essa muralha prisão e corremos em direção à liberdade, de fato, nós estamos correndo para uma prisão maior. Caralho, muito massa. E a sexta grande ideia seria a religião do consumismo. O que é a religião do consumismo? Aqui eu vou falando meus takeaways pessoais, né? Eu quero que você tenha os seus também, e até você pode compartilhar aí na descrição. Lá no final do livro ele vai chegar na era das compras, né? Ele fala que o consumismo é a religião que deu certo, é a religião que todo mundo segue. E ele fala que a frugalidade, ou seja, você querer menos bens materiais, é condenável. Você, na verdade, tem que consumir. E aí eu gostaria de te convidar a você rever os seus hábitos de consumo, a você rever todas as coisas que você precisa. Até numa ideia mais à frente a gente vai falar sobre a origem do sofrimento. Mas o que eu achei interessante aqui nessa ideia da frugalidade, é uma doença que merece ser curada, e da religião que deu certo. Ele fala assim, a maioria dos cristãos não são cristãos de verdade, não imitam a Cristo. A maioria dos budistas não seguem Buda. E a maioria dos confúcios não seguem as causas de Confúcio. Pelo contrário, a maioria das pessoas hoje vive o ideal consumista capitalista. Eu achei isso de uma profundidade também. Cara, que sacada incrível. O que ele quis dizer com isso? Independentemente das religiões, a religião do consumismo, a religião de você querer coisas, ela é comum a toda a sociedade, principalmente a sociedade capitalista, o mundo capitalista hoje, né? Então, o takeaway dessa ideia é você realmente rever o que você quer. E a sétima grande ideia é a origem do sofrimento humano, que ele até coloca aqui, agora no meio do livro, voltando para o meio do livro, que ele fala que as leis da natureza. O ser humano é um ser extremamente atormentado, sofrendo de ansiedade, frustrações e descontentamentos.
Até também parafraseando aqui Freud, em Mal-Estar da Civilização, ele fala que o aparelho psíquico humano ele não foi programado para a felicidade. E ele fala aqui de Siddhartha, de Gautama, que eu achei também um grande insight desse livro, que eu até marquei aqui também para eu reler sempre. E ele falou aqui que o sofrimento nada mais é do que experiências da mente de uma pessoa. Esse sofrimento ocasionado por desejos, por coisas que você quer e por você querer e você está meio que contaminado pela sua realidade, isso te traz uma dessatisfação. E a grande sacada é, o sofrimento vem dos hábitos mentais de uma pessoa. E qual é o takeaway aqui para você? É que você analise os seus cravings, né? O que você anda ansiando. Será que você não está sendo vítima de uma realidade imaginada, da religião do consumismo? E isso está te prejudicando e vai te levar a uma vida de insatisfação? Também não estou pregando que você não deve ganhar dinheiro, você tá. Até ele fala mais à frente que dinheiro traz sim felicidade. Inclusive tem um estudo do Daniel Kahneman que até determinado ponto existe uma correlação entre dinheiro e felicidade, por questão de você prover experiências e você sair de uma ansiedade financeira e você ter que trabalhar para sobreviver. Sem falar também da bioquímica da felicidade, fica uma ideia mais à frente aí também. E a oitava grande ideia é o perigo das ideias culturais. Quais coisas nós estamos pregando como verdades? E por que isso é tão perigoso? Veja bem, as mulheres só começaram a votar no Brasil há 84 anos, mais ou menos. 1932, 1933. Em 1955, nos Estados Unidos, brancos e negros andavam apartados nos ônibus. Até que houve o boicote de ônibus em Montgomery, em 1955, na década de 50. Faz muito pouco tempo. Nossos pais, seu pai, seus pais, os meus, já estavam nascidos e as pessoas andavam separadas nos ônibus. O apartheid que ocorreu na África do Sul e até hoje as pessoas se explodindo em nome de ideais. E qual é o perigo das ideias culturais? As ideias culturais podem fazer com que o indivíduo passe a vida vivendo por elas como verdades. E eles podem até morrer, mas as ideias ficarão. E o takeaway dessa ideia é que você se torne uma pessoa menos preconceituosa. Eu e você nos tornemos menos preconceituosos. O preconceito, ele é inerente ao ser humano, certo? É um viés cognitivo que a gente está ligado. Só que, por conta da nossa cultura, do meio em que nós vivemos, do programa mental, do software mental que a gente roda, e dessas ideias culturais, existem muitos preconceitos que estão encarnados aqui na nossa frente. E qual a ideia? É à medida que você entende melhor como os seres humanos se organizam e como a sua mente funciona, você possa tentar reduzir um pouco esses preconceitos. E a nona grande ideia seria a bioquímica da felicidade, em que o Yuval Harari vai dar algumas observações sobre o que é a felicidade. Afinal, antes os seres humanos eram felizes também. Nós não passamos aí 200 mil anos infelizes. O que ele prega, na verdade, é que talvez nós não estejamos tão mais felizes assim que os nossos entes passados. E ele fala da questão da bioquímica da felicidade. A bioquímica da felicidade é que a maioria dos cientistas concorda que a razão de você e eu estarmos felizes ou não, em grande parte, depende de como nossos hormônios estão regulados. E ele vai falar aqui sobre avanços científicos no sentido de descobrir alguma substância que nos aproxime de uma felicidade. Também até falando do Aldous Huxley, que ele fala sobre o Admirável Mundo Novo. Não li ainda, mas eu li só a manchete do livro, que ele fala numa sociedade em que há uma substância, em que as pessoas se tornam felizes. E finalmente, a 10ª grande ideia seria o adeus ao Homo sapiens. Por que adeus ao Homo sapiens? Porque nós estamos na era da engenharia genética, das inovações no ramo da medicina que estão revolucionando
e talvez até passem a surgir uma nova espécie humana. Uma nova espécie humana é uma nova espécie humana. Nós já contamos com alguns melhoramentos genéticos que podem fazer surgir, quem sabe, pessoas mais inteligentes, pessoas mais estáveis emocionalmente. Como é que nós vamos explorar o espaço? Até o Carl Sagan falou no Cosmos, que é um documentário que eu recomendo muito que você assista, não só do Carl Sagan, mas também do Neil deGrasse Tyson, é que talvez a espécie humana que vai explorar o sistema solar, digamos assim, a Via Láctea, não será uma espécie que nem a nossa, será algo um pouquinho mais evoluído. E isso vai acontecer artificialmente. Até coloco aqui no livro uma foto de um rato com a orelha. Isso foi fruto de uma evolução tecnológica. Você pode ver congelamento de óvulos, você pode ver terapia genética, você pode ver. Daqui, imagine o que vai acontecer nos próximos anos. Daí, eu gostaria de falar, uma ideia bônus aqui seria qual seria a quarta revolução industrial, que é justamente essa, a revolução da internet. Veja o quanto nós evoluímos nos últimos 20 anos. E até vou puxar aqui o livro Tribo de Mentores também, do Tim Ferriss, em que ele entrevistou o Yuval Harari, em que ele fala justamente do que vai acontecer daqui para frente. Agora, se a tecnologia evoluir assim, nós estamos no joelho da curva, em que a cada ano vai ser, na verdade, uma nova revolução. E meio que a realidade que a gente conhecia vai desaparecer. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, em 2050, como é que vai ser a realidade? É difícil imaginar isso, porque imagina que em 1900, vamos transportar aqui, eu te falar assim, ó, daqui a 100 anos, todo mundo vai viajar para qualquer lugar do mundo, vai existir um smartphone, nós vamos para o espaço, nós vamos para Marte logo em seguida, e eu vou poder falar com um aparelhinho desse tamanho e você vai poder ver em qualquer lugar do mundo. Você vai falar, o que vai acontecer? Você tá louco? Não, você tá perdendo as estribeiras aí, não tem nem perigo de isso acontecer. Pois bem, imagina o que vai acontecer em 2050. Como é que vai ser daqui a 30 anos? É difícil conceber. A gente não sabe. A gente sabe nem o que vai acontecer no próximo ano, qual é a nova mídia social, a nova tecnologia, vai surgir os hologramas, se a realidade aumentada vai se popularizar, vai estar em toda a sua casa. E o que o Yuval Harari coloca aqui como uma das habilidades mais importantes que você tem que aprender na sua vida, que é aprender e desenvolver sua inteligência emocional e sua resiliência. É você se tornar um autodidata. É você estar pronto para se renovar e se reinventar durante a sua vida, principalmente nos próximos anos, em que o ciclo de inovações vai ser mais incrível ainda. Imagina o que era Uber e o que era Airbnb e o que era agência digital há 10 anos. Não existia. Não existia. A missão aqui do canal é te tornar um autodidata. Que você aprenda a aprender e você veja mais livros e você expanda sua consciência e você consiga andar. E aí são um dos objetivos do curso Autodidatas, do Leitura Inteligente para Autodidatas, que eu gostaria que você se tornasse um autodidata, você lesse e aprendesse coisas novas, você aprendesse a ler livros, você aprendesse mais de um idioma, você desenvolvesse sua inteligência emocional, você, de fato, se tornasse um ser humano que não ficou só no beabá da escola, ok? Espero que você tenha gostado dessa resenha. Deixa um comentário abaixo com a sua ideia favorita. Se você concorda ou discorda com algum ponto, deixa eu te escutar. Sei que o vídeo foi um pouco longo, parabéns por você ter escutado até aqui. Leia esse livro. Se você quiser ajudar no crescimento do canal, compra os seus livros, não só os Sapiens, como qualquer outro livro, pelos links aí na descrição. Então, torne-se um autodidata, aprenda algo todo dia e a gente se vê no próximo vídeo.